enquanto você abre o seu catecismo, deixa eu me explicar aqui que, como você vai observar aí, a resposta ela é bastante longa. Então, nós não iremos hoje expor toda a pergunta com a sua resposta, apenas uma parte. Então, essa pergunta 105 ela será abordada em mais de uma doutrina. Hoje nós veremos até a altura onde os pais falam assim, entre os pecados mencionados, né, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Então, até aí, se Deus assim nos permitir, iremos nessa quarta-feira, hoje. Só a primeira parte. Observe que na última quarta-feira também nós vimos 3 perguntas, uma vez que a 102 era uma introdução ao que vai ser abordado, né, nos 4 primeiros mandamentos. A 103, ela é o primeiro mandamento, né? Aqui a resposta é mencionando qual é o primeiro mandamento. E a 104 fala dos deveres, que são muitos. E lembre-se também que aqui não há uma exposição exaustiva, nem mesmo dos pecados proibidos. Então, os deveres também não são deveres aqui, a resposta não é exaustiva, é apenas uma síntese do que Deus exige de nós nesse primeiro mandamento. Mas note que os pecados mencionados, a resposta nesse caso é ainda mais longa. Ainda mais longa. Isso chama a nossa atenção para que nós venhamos a ter muito cuidado e zelo em guardar esse mandamento. Pergunta 105. Eu, por conta de fazer essa divisão, lerei a pergunta e a resposta para que vocês escutem atentamente, mas não lerei a resposta toda, apenas até essa altura que eu mencionei, dos pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Veja, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta, os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter a Deus, a idolatria, ter ou adorar a mais de um Deus, ou a um Deus que não o verdadeiro Deus, ou a outro Deus qualquer, associando-o ao verdadeiro Deus. Não tê-lo nem confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou a negligência de alguma coisa devida a Ele, exigida nesse mandamento. A ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Até aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 14. Salmo 14, verso de número 1. Eu peço que você leia. Salmo 14, verso 1. Em seguida eu farei aqui uma menção a uma distinção de ateísmo que o comentarista Johannes Gerhard Voss ele faz. Ele fala de pelo menos 3 tipos de ateísmo. Ele menciona, ele destaca aqui. Quero que você veja o Salmo 14, verso 1. Pode ler. Veja, o comentarista aqui ele cita pelo menos 3 tipos de ateísmo. E eles são, né, o primeiro é o ateísmo teórico, e esse é bastante conhecido por nós, o mais óbvio, que é a negação absoluta da existência de Deus, afirmando que não há Deus. Mas há um segundo ateísmo mencionado por ele, chamado aqui, ele chama de ateísmo virtual. Ouça como é que ele descreve esse ateísmo virtual. Ele diz assim: o ateísmo virtual, que é muito difundido hoje, é a negação da existência do Deus da Bíblia, do Deus que é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, em quem há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são os mesmos em substância e iguais em poder e glória. Como esse Deus da Bíblia é o único vivo e verdadeiro Deus, é o único Deus que realmente existe. Por isso, negar a existência do Deus da Bíblia é ateísmo virtual. O ateu virtual crê em um Deus, mas não nesse Deus, no Deus único. O seu Deus é um ser finito, limitado, considerado como uma implicação necessária da mente humana. Normalmente, considera-se que esse Deus não tem existência absoluta e independente do homem e do universo. Assim como marido e mulher são termos correlativos que implicam um no outro e dependem em seu significado um do outro,
Da mesma maneira, o ateísmo virtual considera Deus e homem ou Deus e universo como termos correlativos, que implicam um no outro e que dependem em seu significado um do outro. Essa crença difere do afoito ateísmo teórico por ser mais sutil e não parecer tão maligna. Você vai observar, ele vai citar até isso aqui também, em outro momento, que esse tipo de ateísmo é muito visto entre filósofos, professores de teologia, nesse caso liberais, obviamente, universitários e até mesmo entre ministros de igrejas. Eu sei que talvez para você seja, imagino isso, seja algo estranho, e deve ser mesmo, né? Considerado estranho, ter pastores que não creem no Deus da Bíblia. Eles professam pregar a Bíblia, mas não creem no Deus da Bíblia. Eles têm discordâncias com a revelação bíblica. Mas, irmãos, isso acontece. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem. Também tem ministros que eles foram para o seminário, eles foram capacitados, pelo menos em alguma medida teologicamente, eles receberam treinamento, foram ordenados, eram votos, mas eles não creem no Deus da Bíblia. E aí, claro, isso tem diferenças. Alguns vão ter uma negação maior do que a Bíblia diz, outros menor, uma negação menor, mas eles têm isso em comum. Eles vão ter discordâncias com a revelação divina aqui na Sagrada Escritura. Pastor, só por dar exemplos, certamente, citei alguns nomes aqui. Deixa eu citar pelo menos um aqui, pelo menos hoje. Pense no Ed Renekiewicz, que é conhecido na internet. Há outros mais conhecidos do que ele, é bem verdade. E há alguns anos ele se tornou mais conhecido ainda. Ele é famoso por algumas idiotices, imbecilidades que ele já falou. Dentre elas, que a Bíblia precisa ser atualizada. Já tentou explicar o que isso significa para ele, mas a verdade é que ele tem sim divergências com o que a Bíblia ensina em várias partes dela. Caio Fábio, um outro exemplo disso, vai dizer que o Antigo Testamento ele é obsoleto, e ele coloca sim o Novo contra o Antigo, e principalmente Cristo contra toda a Bíblia. Na verdade, Caio Fábio expressa um pensamento de outros liberais, neortodoxos também, que divergem, que colocam divergência entre Cristo e até mesmo os apóstolos. Ele vai além até. Não apenas Cristo tem discordâncias com o Antigo Testamento. Ele vai dizer que tem falas do apóstolo Paulo, por exemplo, que são discordantes do ensino de Cristo. Para você ter uma ideia. Esse é um tipo, aqui na categoria que Johannes Gerhard dos Vos coloca, de ateísmo virtual. Por quê? Porque esses homens, eles não vão negar que há um Deus. Eles vão dizer, há Deus. Mas, quando se fala da revelação desse Deus, eles vão ter problemas com essa revelação, vão discordar de várias partes dessa revelação. E o último tipo de ateísmo mencionado por ele aqui, comentando o nosso catecismo, é o ateísmo prático. E esse também, irmãos, eu acredito que seja mais familiar para vocês. Vocês já ouviram sermões que tocam nesse assunto, né? Quantas vezes nós, crentes, não nos comportamos como ateus práticos? Como assim, pastor? Ora, você não nega que há um Deus, não nega. Então você não é um ateu, aqui teórico. Você diz que há um Deus. Você não nega que a Bíblia é a verdade do começo ao fim, pelo contrário, você afirma ela é a verdade, não tem nada nela que eu discorde, é a palavra de Deus. Então você não é um ateu virtual, mas você acaba se tornando, ou pelo menos em certos pontos, você acaba sendo um ateu prático quando você não se submete à vontade de Deus. Vive como se não existisse Deus. Então, na prática, você se comporta como um ateu. Percebe? A ideia é essa. É claro que um cristão verdadeiro, ele não será um ateu prático em sua plenitude. É óbvio que não. Ele vai se arrepender, ele vai confessar o seu pecado, isso vai acontecer. Mas veja, como mesmo um cristão verdadeiro, ele pode pontualmente se comportar como um ateu prático. Um exemplo disso é quando você e eu, quando nós pecamos contra o nosso Deus, especialmente
pecados deliberados, conscientes, pecados que você não tem nenhuma dúvida que o que você vai fazer, você sabe que é pecado. Pior ainda, quando você até arquiteta, você planeja pecar, você sabe que você está imbuído naquilo, você planeja e você executa. Quando você faz isso, você está agindo como se fosse um ateu. Na prática, você se comporta como um ateu. Por quê? Porque você não está se submetendo à vontade do Deus que você diz crer, que você afirma que Ele existe e que Ele se revelou para você. E como é que esse tipo de ateísmo é evidenciado, pastor? Pela falta do temor. Não tendo temor ao Deus que você diz crer, você demonstra, vive naquele momento como se Ele não existisse. Então veja, o primeiro mandamento, ele proíbe logo de cara o ateísmo, em qualquer nível, em qualquer categoria, em qualquer tipo que você possa pensar de ateísmo, ele é condenado pela palavra de Deus. E nós começamos como? Citando, nosso irmão Breno, Diácono Breno, leu o Salmo 14, verso 1. Como é que a Bíblia chama o ateu? Salmo 14, verso 1, Paulo vai repetir isso lá em Romanos. Ora, insensato. E nós temos ouvido frequentemente essa palavra ou o sinônimo dela aparecendo em Provérbios, como ela se repete. É um tipo de expressão bem comum aos escritos poéticos. Você vê isso no Salmo, você vê isso em Provérbios e assim por diante. E o contraste de insensato, nesse caso agora pensando no contraste, é com aquele que é sábio, aquele que é prudente. A ideia é, o insensato é o que não teme. Ele vive em sua estultícia, ele vive em sua falta de sabedoria, na sua imprudência. E o ápice disso, da insensatez, é o quê? Negar Deus. Negar a Deus. Mas veja, além disso, só nesse Salmo 14, verso 1, como é que a Bíblia trata? Percebe? Em nenhum momento a palavra de Deus, ela tem um objetivo de ficar tentando provar a existência de Deus. Na verdade, isso é assumido desde o início. Como é que começa o texto bíblico? Como é que começa Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há uma tentativa, uma construção de uma argumentação para vamos aqui ver. Não. Aí entenda, isso não estou dizendo com isso que não há argumentos bíblicos que vão fundamentar e apontar para esse fato. O que eu estou querendo dizer é que a intenção autoral não é, nesse sentido, uma necessidade de provar. Se assume isso como verdadeiro, porque de fato ela em si é a revelação dele. É ele se revelando à sua criação, especialmente ao seu povo. Então, quando se fala de alguém que nega o Deus Criador, o Deus que é soberano, o Deus que é o Redentor do seu povo, negar isso é o cúmulo, o ápice da insensatez. É olhar para toda a revelação, seja ela natural ou especial, e sufocar esse conhecimento, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 1. Então, não tem como chamar esse indivíduo a não ser de tolo. Ele é um tolo. Ainda com relação a isso, a forma como a Bíblia coloca esse grupo de pessoas que nega a Deus também mostra para nós a ironia dessa história. Com o passar dos tempos, na verdade, desde o princípio a gente pode falar isso, mas houve um momento em que isso ficou ainda mais forte na história da humanidade. E aí eu estou me retratando aqui especialmente ao iluminismo para cá, especialmente esse período para cá. Mas, de certa forma, isso sempre existiu entre os ímpios. Uma fala mais jocosa, mais depreciativa para com aqueles que são crentes. Mas, como eu disse, isso do iluminismo para cá fica mais forte, a ponto de povos inteiros, nações inteiras serem influenciadas com uma fala de um suposto conhecimento, de uma iluminação, como se agora o homem, tirando Deus do centro, ele tem de fato conseguido alcançar o verdadeiro conhecimento.
Mas veja a ironia disso. Estes que nos acusam de nós sermos tolos, pessoas que são ignorantes, a Bíblia os chama assim. E isso de forma nenhuma é falta de amor para com essas pessoas. Não, pelo contrário. Não seria amoroso você tratar com alguém que está gravemente doente, pensando numa situação como essa, numa ilustração como essa, negando a sua doença, dizendo que ele está bem, que ele vai ficar bem se você não tratar aquele problema. Então tem que se expor claramente com a realidade da humanidade. A humanidade sem Deus e aqueles que negam dessa maneira Deus, eles são tolos. Tolos. Se arrogam conhecedores da verdade, quando na verdade não passam de insensatos. Mas observe, além do ateísmo, que é condenado, lembre-se das palavras do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Tentando falar isso de uma forma mais clara possível, antes de passar para o próximo pecado. Qual é o mandamento aqui, colocando da maneira positiva? Não terás outros deuses diante de mim. Adore somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o coração do mandamento assume que há um Deus. Portanto, o primeiro pecado condenado tem que ser o ateísmo, que é a negação mais básica do que o mandamento implica. Segundo pecado, a idolatria. Idolatria, que é aqui mencionada como ter ou adorar a mais de um Deus, ou a um Deus que não o verdadeiro Deus, ou a outro Deus qualquer, associando ao verdadeiro Deus. Veja, sabe muito bem que idolatria, à luz da palavra de Deus, significa mais do que prestar culto a uma imagem, por exemplo. Isso é idolatria. Só que, biblicamente, idolatria é mais abrangente, é muito mais do que isso. Observe que a primeira descrição aqui se refere ao politeísmo. Quando você adora a mais de um Deus, ou seja, o Deus verdadeiro, mas com outros deuses, você está cometendo o pecado de idolatria. Mesmo que o Deus verdadeiro esteja sendo cultuado por você. Vamos lembrar de Jeremias. Vai lá para Jeremias, capítulo 2, versículo 27 e 28. Peço que você leia. Jeremias 2, 27 e 28. Agora vá para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Tendo esses dois textos comparados. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Veja, quando Paulo escreve, primeiro eu vou começar por aqui, depois voltar para Jeremias. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, essa igreja de Tessalônica, ela é tida como uma igreja exemplar. Você vê isso claramente no capítulo 1, no início do capítulo 1 dessa carta. Ela é uma igreja, assim chamada de igreja modelo para as demais igrejas. E uma das características de que alguém foi convertido a Deus, ao Deus verdadeiro, é que ele abandonou os seus antigos ídolos. Isso é uma questão, isso é um tipo de coisa que é sine qua non. Não tem como você ser um cristão e um idólatra ao mesmo tempo. Perceba,
Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós, cristãos verdadeiros, não cometemos em algum momento, em algum nível, pecado de idolatria. Infelizmente, ainda cometemos. Só que você não é mais caracterizado por isso, de forma alguma. Alguém que foi convertido abandonou o pecado da idolatria. E aí, voltando para Jeremias, que eu queria explicar essa questão do politeísmo aqui. Lembre-se das exposições de Jeremias que uma das coisas que acontecia nos dias do profeta não é que o povo tinha abandonado a Deus completamente. Veja, que sentido? O culto ao Deus verdadeiro ainda estava acontecendo. Eles estavam cultuando a Yahvé e, ao mesmo tempo, a Baal, a rainha dos céus, na cabeça deles assim chamada, né? E outros falsos deuses. Então, era a tentativa de agradar a Deus, o Deus do pacto, Deus da aliança, e ao mesmo tempo a falsos deuses. Politeísmo, idolatria, quebra do primeiro mandamento. Ora, não apenas a exclusão do Deus verdadeiro, colocando-o de lado e adorando a falsos deuses, mas a tentativa de adorar em conjunto Deus vivo, verdadeiro, único, com falsos deuses. É idolatria. E aí você se pergunta, mas por que, no sentido didático, né, claro aqui, imagino que você saiba a resposta quanto a isso. Por que adorar a Deus, o Deus verdadeiro, junto com outros falsos deuses, é pecado, pastor, e é idolatria? Por quê? Se ainda assim o culto a ele está sendo prestado. Ora, porque uma vez que há somente um Deus, havendo somente um Deus, o culto que é prestado a outro, como se fosse Deus, é uma corrupção, é uma abominação, é profanar a própria religião verdadeira. É um ataque a esse Deus, uma ofensa a ele. Você está atribuindo características, atributos divinos a um ser ou alguma coisa, a alguém que não é Deus. Lembre-se do último sermão, quando eu apliquei com relação ao falso culto papista que é prestado a Maria. Por mais que eles neguem, afirmando que não é adoração, na prática o é. Por quê? Porque todos os elementos de culto, os elementos culticos, litúrgicos, estão relacionados àquela ação. Há orações, há cânticos, homilias e tudo mais que centra na pessoa, uma pessoa que não é divina. Essa pessoa, ela usurpa, não porque ela queira, mas fazem isso usando-a, né, como instrumento disso, usam a sua imagem, usam o seu nome para usurpar algo que só pertence a Deus. O Senhor fala claramente em Isaías capítulo 42, versículo 8, se não estiver enganado, que ele não divide a sua glória com ninguém, e nem o seu louvor com as imagens de escultura. De forma nenhuma. Se Deus permitisse tal coisa, na verdade, isso seria uma contradição dentro do próprio ser divino. Por ser quem ele é, colocando de outra maneira, o único Deus vivo verdadeiro, ele deve exigir adoração somente a ele. Ninguém está na mesma categoria que Deus. Ninguém. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma obra da criação pode ser exaltada ao lugar onde somente Deus está, o Deus Altíssimo. Portanto, ninguém pode ser cultuado, somente o Senhor Deus. Fazer isso, repito, é uma desonra a Deus, é a ofensa a Deus. Ainda, citando mais alguns textos bíblicos que comprovam isso, a nossa única devoção ao nosso Deus, a devoção somente a Deus, vá para o Salmo 81 agora. Salmo 81, verso 11. Apenas também para corroborar com isso. Salmo 81, verso 11. O pecado de rejeitar a Deus como objeto da nossa suprema devoção.
Exato. Lembre-se que isso aconteceu também, citando Jeremias, por vezes. Nos dias do profeta, o Senhor falava por ele, através dele, e eles deixavam de ouvir a voz de Deus para ouvir os falsos profetas, para ouvir os falsos deuses. Sequência do catecismo. Não tê-lo nem confessá-lo como Deus e nosso Deus. Aí vem a omissão ou a negligência de alguma coisa devida a ele, exigida nesse mandamento, como, primeiro aqui mencionado, a ignorância. A ignorância. Vá para Isaías 4:22. Isaías 4:22. Pode ler, Isaías 4:22. Espera aí, deixa eu ver aqui. Para Oséias 4, 1 e 6. Oséias 4, 1 e 6. Por favor. E o 6, e o 6. Pronto, deixei essa referência, eu acabei citando erroneamente, perdão. Vamos lá. Veja como o pecado de ignorância é um pecado também condenado no primeiro mandamento. E por quê? Ora, pelo menos por duas razões. Primeiro, porque você só pode adorar, amar e servir ao Deus único e verdadeiro através da maneira que Ele mesmo revelou, através do conhecimento que Ele mesmo lhe concedeu. Então, se você é ignorante acerca desse Deus, logo você não pode amá-lo, você não pode adorá-lo, você não pode servi-lo como Ele mesmo requer de você, se você não o conhece. Em segundo lugar, porque o próprio Deus proveu para nós conhecimento que é suficiente para nós sabermos quem Ele é, através da revelação geral e da revelação especial, através da criação, bem como através da sua palavra. Então, pelo menos por duas razões, nós quebramos o primeiro mandamento quando nós somos ignorantes acerca do conhecimento divino. Para Romanos 1:28. Romanos 1:28. E observe isso nesse texto, Romanos 1:28. Observe, ainda trabalhando um pouco esse ponto, tá, da ignorância. A gente às vezes não se atenta para isso, né? Parece algo que de forma geral é tratado com a falta do devido cuidado. Como se as pessoas pudessem servir a Deus, estarem na igreja e passarem anos assim, sem crescerem no seu conhecimento. Não apenas pensando em alguém que está vindo de fora, alguém que fez sua profissão de fé, público profissão de fé, agora é crente, agora está ali tendo que conhecer o Senhor. Não. Pense também em alguém que está sendo discipulado a vida todinha, ou pelo menos deveria estar sendo discipulado a vida todinha. Todos nós temos a obrigação de crescer no conhecimento do Senhor Deus. A ignorância é pecado. Pecado. Nós vemos em dias, e eu quero bater nessa tecla aqui, onde ignorância... Eu estou falando realmente da falta do conhecimento, tá? Entenda, ignorância nesse sentido, falta do conhecimento. E aqui sendo específico, falta do conhecimento de Deus. Ela ganha outros contornos, na verdade, uma outra definição. Pessoas que são preguiçosas em aprenderem mais sobre Deus, à luz da sua palavra,
têm o seu pecado justificado através de supostos problemas que elas possuem. Eu sou dislexo, então não consigo ler a Bíblia direito. Pastor, eu começo a ler aqui, aí eu estou lendo aqui, eu me perco nos meus pensamentos, eu vou embora. Eu não, aí também convenhamos, pastor, tem textos mais difíceis, mais complicados, então eu não consigo prestar atenção. Mas via de regra, as pessoas que falam isso, vou colocar esses termos, tá? Via de regra, pessoas que eu conheço que falam isso, são altamente atenciosas para outras coisas. Não, pastor, é porque o problema é com leitura. Eu também estou falando de leitura. São interessadas e são atentas com outros tipos de textos e conseguem absorver algum conhecimento daquele texto que elas leem. Um exemplo apenas. Um exemplo de algo que é citado para justificar a falta de conhecimento bíblico. O que dizer então do tempo que é gasto com coisas que são triviais? A Bíblia deixa muito claro isso. Ignorância acerca do conhecimento divino é pecado. Pecado. E o nosso dever é conhecer cada vez mais ao Senhor. O Senhor irá nos cobrar, irá nos tratar segundo, obviamente, as nossas obras, naquele grande dia. Veja, não, a nossa salvação depende disso, você sabe muito bem, depende das obras de Cristo. Mas eu digo com relação ao julgamento do tribunal de Cristo, quando formos julgados pelo Senhor, as nossas obras, sim, serão avaliadas pelo nosso Deus, em Cristo. E se Deus não te concedeu o conhecimento igual ao de uma outra pessoa, Deus não vai cobrar de você o mesmo nível que Ele deu de conhecimento para outra pessoa. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, certamente Ele cobrará de você de acordo com o que Ele lhe deu, lhe concedeu. E uma das coisas que a nossa geração tem, e eu devo falar sobre isso nos próximos dias, é acesso demasiado a inúmeras possibilidades de ter mais conhecimento. Nós temos um período onde nós temos muita abertura, muita facilidade, na principal época da história em relação a isso. Temos acesso à informação para podermos ter cada vez mais conhecimento. Então Deus vai sim nos cobrar com relação a isso. Não tenha dúvida. Se existe alguma dificuldade real, física, por parte de alguém, Deus sabe disso. Ele não vai cobrar dessa pessoa, uma questão que ela tem ali, como Ele cobrará de uma outra que não tem aquele problema. Mas não tenha dúvida que isso é usado por vezes para justificar os nossos próprios pecados. Ora, um crente verdadeiro que tem uma dificuldade, que está ali deixando ele com mais complicação para ler, o que ele vai fazer? Vai fechar a Bíblia e vai dizer, vou me conformar a isso? Não, ele vai procurar vencer a dificuldade, se ela existe. Orando mais, procurando ajuda, tentando o máximo possível conseguir se concentrar e aprender a ter foco, a poder conhecer mais o Senhor. Isso é óbvio, isso vai acontecer. Haverá um esforço grande nesse sentido, para que ele possa vencer em Cristo essa dificuldade. Por exemplo, eu não consigo ler, diz a pessoa, 3 capítulos por dia da Bíblia. Leia 2, não consigo, leia 1. O ponto é, quando você escuta alguém falando isso, normalmente ela se entrega, ela diz, não consigo fazer isso, então não vou fazer de forma nenhuma. Nenhuma. E não se engane, não é possível conhecer ao Deus único e verdadeiro fora da sua revelação, pelo menos não conhecê-lo como de fato ele se revelou. Há algum nível de conhecimento da revelação geral, é claro, dá para se conhecer a Deus nesse sentido, mas eu digo quanto ao seu conhecimento salvífico, quanto à obra de Cristo, você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a palavra de Deus. Ainda, aqui na sequência, além da ignorância, o esquecimento. Esquecimento. Por que esquecer de Deus é pecado? Pastor, isso é óbvio, né? A gente tem que meditar, pensar no Senhor, ter pensamento sobre Ele, sim, de fato. Mas tem algo aqui importante também nesse pecado mencionado.
É porque nós, meus irmãos, nós lembramos daquilo que é importante. Tudo bem, eu não estou falando também aqui em situações excepcionais, né? A pessoa tem um problema, enfim. Às vezes você pode esquecer de uma coisa importante, pode acontecer isso conosco. Mas, normalmente, nós nos lembramos e nós sempre alimentamos nossa mente, deixando ela pensando frequentemente em algo, naquilo que é importante para nós. Então, se esquecer de Deus é também quebra do primeiro mandamento. Um grave pecado. E aí, deixe-me caminhar para o final aqui, colocando de uma maneira só: falsos conceitos, falsas opiniões, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Vá para Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, versículo 18. E o Salmo 50, verso 21. Salmo 50, verso 21. Acerca de pensamentos indignos e malignos a respeito de Deus. Veja, por que tudo isso é pecado? Ora, vamos lá, e aqui primeiro partindo também do básico. Qualquer conceito, qualquer ideia que nós tenhamos acerca do nosso Deus, só pode ser legítima se for com base no que Ele mesmo disse sobre si mesmo. Então, eu não posso, como eu falei na última quarta-feira, e eu até expressei isso para os irmãos, que eu tenho uma dificuldade pessoal com esse tipo de fala, eu tenho, não nego, quando alguém crente diz assim para mim: pastor, eu acho que Deus, sabe, eu sinto que Deus... E aí, entenda, quando eu estou dizendo isso, eu sei que tem casos e casos, tem pessoas que falam isso de uma maneira não tão exatamente como eu estou querendo colocar aqui. Mas o que eu estou querendo dizer com relação a isso, especialmente, é isso aqui. Veja, pessoas que vão tomar uma decisão na vida delas, ou vão expressar uma posição que elas têm sobre um assunto, com base no que elas acham que Deus está pensando sobre aquilo. Eu acho que Deus tem esse pensamento. Só que em momento algum elas estão embasando isso biblicamente. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Vamos lá. Pegue essa fala, essa expressão, e lembre, você já deve ter ouvido isso, pelo menos eu já ouvi inúmeras vezes, como ímpios falam sobre o Senhor Deus dessa maneira. Por vezes, pessoas que são ímpias, que não creem em Deus, um Deus da Bíblia, mas que acreditam que existe uma divindade, eles falam isso. Exemplo: eu não acho que Deus vá condenar o amor entre um homem e um outro homem. Eu não vejo Deus assim. Ou entre uma mulher e uma outra mulher, essa relação de amor. Eu não vejo Deus sendo assim. Percebe? Há uma blasfêmia saindo da boca, há uma coisa gravíssima com base em quê? No que ele acha de um conceito que ele criou acerca de Deus. Eu acho que Deus, por Deus ser amor, e até a Bíblia fala isso, não é verdade, pessoal? Então, assim, não pode, né, ele condenar um amor entre uma pessoa e outra pessoa. Claro que um crente não vai falar isso nesses termos, ou não vai colocar uma situação como essa, entre um homem e outro homem, mas com base em outras coisas, ou com base nisso ele fala sobre outras coisas. Ele expressa o pensamento dele sobre a criação de filhos, ou sobre uma questão da igreja, de culto, seja lá o que for. Ele expressa uma opinião, um conceito sobre Deus que não tem embasamento bíblico. E por que isso é quebra do primeiro mandamento, pastor? Ora, porque o primeiro mandamento que ensina a adorar somente ao único Deus implica no conhecimento desse Deus. Você precisa conhecer a esse Deus. E só pode conhecer a esse Deus conforme a sua própria revelação. Senão você estará tateando no escuro, tentando encontrar, e não terá de forma nenhuma nenhum embasamento, nenhuma luz sobre isso. Você será refém dos próprios pensamentos. O que eu acho, o que eu penso sobre ele.
E aí você olha como uma coisa ligada à outra. Você está tendo uma visão acerca de Deus, um entendimento sobre Deus, que na verdade é a formação de um ídolo na sua cabeça. Quantas pessoas não dizem, eu não posso crer num Deus que manda pessoas para o inferno, para viverem eternamente no lago de fogo e enxofre. Esse Deus não existe. Ou então falam coisas do tipo, eu não creio num Deus que ordene pena de morte, pena capital. E assim por diante. Falam coisas, conceitos contrários ao que a Bíblia diz sobre Deus e expressam, na verdade, que eles criaram um Deus e cultuam esse Deus. Cultuam esse Deus, esse ídolo que eles criaram. Então, sim, conceitos, ideias, pensamentos malignos sobre o Senhor, indignos, tudo isso é quebra do primeiro mandamento. Uma forma de ter um pensamento indigno sobre Deus, um pensamento maligno sobre Ele, pensando na questão de indignidade aqui, não ter Deus em alta conta, não olhar, ter uma visão de Deus que é sublime, que é de forma majestosa. Toda teologia, e aqui eu afirmo categoricamente, toda teologia que não entende Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela rebaixa Deus. Ela tem um pensamento que é indigno sobre Deus, ainda que não haja a intenção proposital de quem expressa esse pensamento. Mas uma teologia, como a teologia arminiana e qualquer outra que não seja a teologia que entenda Deus como o Senhor da salvação soberano, ela rebaixa Deus, é um pensamento que trata com indignidade Deus, bem como também um pensamento maligno sobre Deus. Mas vamos lá, é aqui eu quero concluir, que eu já estou nesse último ponto, né? Quando a gente fala sobre pessoas não terem uma opinião errada sobre Deus, a gente tem que explicar isso melhor. Existe um sentido em que as pessoas terão, nessa terra ainda, pensamentos, conceitos errados sobre Deus, e isso não poderá ser julgado por nós. Não é possível de ser julgado por nós. Como assim? Pense em pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, não querem nenhum compromisso com Deus, seus pensamentos sobre Deus são terríveis, e elas não querem viver para o Senhor. E aí eu estou querendo colocar você num contexto bem específico. Imagine uma nação, que essa nação ela reconhece o Deus único e verdadeiro como o Senhor. E ela se submete à lei de Deus, ela aplica a lei de Deus na sua legislação, ela é baseada na palavra de Deus. Uma nação como essa, ela não estará livre, nesses tempos, né, antes da volta de Cristo, não estará livre ainda de pessoas que não tem comunhão com Deus. Haverá pessoas ali que não creem no Deus verdadeiro. Ainda numa nação cristã. Como sempre teve. Pessoas ímpias, uma nação cristã. E aí, essas pessoas, elas não podem ser convertidas na base da espada. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Somente Deus é Senhor da consciência. Ninguém pode ser convertido através da espada, literalmente falando, a não ser a espada do Espírito. Bem como também a Igreja de Cristo não poderá fazer nada com relação a elas, a não ser, obviamente, evangelizá-las. Mas como eu já apresentei minha posição aqui algumas outras vezes, e eu não irei aprofundá-la, ainda que os irmãos peçam, porque eu já comentei até com alguns, isso é algo para mais para frente, se Deus me permitir. Irei aprofundar, não tenho nenhuma dúvida, se Deus me permitir. Eu entendo que num caso como esse, ser mais claro, né? Em hipótese alguma, alguém que tem pensamentos malignos, conceitos errados sobre Deus, enfim, que blasfema contra Deus, pode expressar isso publicamente. Não pode. Ninguém tem esse direito.
Num Estado como o nosso, e é algo bem comum, né, em nossos tempos de democracia, se fala isso como se fosse um direito. As pessoas têm um direito civil de expressarem a sua religião, de manifestarem o seu culto e até falarem a sua opinião publicamente, mesmo que ela seja uma opinião de blasfêmia contra a religião verdadeira. Biblicamente isso não procede, não há base para isso, nem mesmo base confessional, nossos símbolos de fé. Na verdade, nós cremos que esse tipo de comportamento deve ser reprimido. Reprimido. Colocando em outras palavras, a Bíblia não dá direito de culto para os feiticeiros. Pelo contrário. Pelo contrário. Ou qualquer outra falsa religião. Elas devem ser reprimidas. E aí aqui há uma clara distinção, eu vou parar aqui. A distinção é, uma coisa é eu, como autoridade civil, se eu fosse um cristão exercendo a espada, ir na casa de um indivíduo que não crê em Deus e colocar a espada na garganta dele e dizer, você vai ter que crer no Deus que eu sirvo. Isso é uma coisa, que não há autorização bíblica para isso. Outra coisa é dizer, se ele promover um falso culto, emitir uma opinião pública, fazer alguma coisa e não se retratar, ter consequências. Percebe? São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Então, o primeiro mandamento, e eu quero que você tenha isso em mente, por quê? Porque nós estamos expondo o primeiro mandamento aqui, no caso, os pecados proibidos como quebra do primeiro mandamento, biblicamente e à luz do nosso entendimento confessional. Não pode separar isso. Quando nossos pais escreveram esse documento, eles tinham isso em mente. Isso era um pensamento comum do papel do magistrado civil aplicando a lei de Deus. Então, quando se fala aqui sobre pensamentos, conceitos, opiniões falsas sobre Deus, não tenha nenhuma dúvida que a teologia do magistrado civil está por trás aqui. De quê? Que ninguém pode expressar opinião pública blasfema contra Deus. E isso tem que ter consequências. Talvez para você seja uma coisa assim, uma coisa bem chocante. Como pode? Que o discurso do nosso tempo é exatamente o contrário. Contanto que eu falo Deus verdadeiro, todo mundo pode falar do seu falso Deus. Não pode, não. Biblicamente, não. Biblicamente, nesse sentido, público tem um direito de fazer isso? Pode não. Na sua casa, lá no seu lar, entre os seus, ninguém está vendo, aí é outra história. Veja, não pode também porque é pecado. Mas eu digo assim, uma ação do magistrado não vai poder atuar aí. Mas alguém querer fazer isso publicamente, como nós temos hoje em dia, não apenas terreiros de macumba, não apenas centros espíritas, mas até mesmo falsas igrejas de LGBTs. Nós temos até mesmo a igreja satânica. Não. De forma nenhuma. Isso deveria ser, biblicamente, extirpado da nossa nação. Porque é quebra do primeiro mandamento. É até uma... Como é que um cristão pode falar isso? É realmente a questão da ignorância, né? A ignorância sobre... Vê como o primeiro pecado mencionado é isso, né? Na sequência, ignorância. Porque só alguém ignorante pode dizer o seguinte, olha a contradição, observe. O fulano tem o direito de dar falsas opiniões e conceitos errôneos sobre Deus. Direito? A Bíblia pergunta, quem és tu, homem? Para defenderes tal blasfêmia. Ninguém tem o direito. Nem mesmo particular, quanto mais público, sem ter consequências. Sem ter consequências. É nessa história de que o fulano tem direito, a gente vive, não só por isso, tá? Mas também por isso. O descaso que nós temos em nossos dias, com a forma como tratam a religião verdadeira. Você tem programas de humor obviamente deturpado, sádico, imoral, onde ficaram conhecidos na internet, na televisão, por fazerem zombarias com a fé cristã. E sem nenhuma consequência. No máximo toma um processo e olha lá. E olha lá.
Por conta do quê? O que sustenta isso daí? O que está por trás sustentando isso daí? Uma das questões, eles têm o direito de expressar sua opinião. Eles podem fazer isso. Não podem. Biblicamente não podem, de forma nenhuma. Irmãos, pelo avançar da hora já, 8h20, eu vou orar. Veja, mas eu não vou mais comentar nada da pergunta, não. Apenas para você ver como só a primeira parte nos tomou bastante tempo e eu ainda tentei correr um pouco aqui. Então, nós temos um assunto muito, muito longo para tratar. Veremos isso ainda de forma mais detalhada nas próximas semanas. Vamos orar ao nosso Deus.